E aí, galerinha, vamos dar início então a mais uma resolução de exercícios sobre a comparação de frações. Questão 8. Em cada item são dadas algumas frações. Reduza-as ao mesmo denominador comum e escreva-as em ordem crescente, colocando o sinal de menor entre elas. Bom, para colocar em denominador comum, nós primeiro precisamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. 3, 4, 2 e 5. Então, vamos lá. Dividimos por 2. 3 não divide. 4 dividido por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. E o 5 eu repito porque não divide. Por 2 novamente. Abaixo 3. 2 dividido por 2 é 1. Abaixo 1. E o 5. Agora por 3. Vai dar 1, 1, 1 e 5. E agora só pode ser o 5. Que vai dar 1, 1, 1 e 1. Então, o mínimo múltiplo comum é 2 vezes 2. 4 vezes 3, 12 vezes 5, 60. Então, nós precisamos colocar todas essas frações com o denominador 60. Então, eu vou escrever as 4 frações aqui. A equivalente com o denominador 60. E agora nós vamos analisar cada uma. Então, o 3 vezes 20 dá 60. Então, 2 vezes 20 é 40. Embaixo, 4 vezes 15 dá 60. Então, 3 vezes 15, 45. 2 vezes 30 dá 60. 1 vezes 30 é 30. 5 vezes 12 dá 60. 4 vezes 12, 48. E agora basta a gente pôr em ordem. Então, percebam que a menor é a fração meio. Aí, usando o símbolozinho que ele pediu no enunciado. Na sequência, vem esta daqui, que é 2/3. Depois, a do 45, que é 3/4. E, por último, a 48, que é 4/5. Na letra B, começamos da mesma maneira. Mínimo múltiplo comum entre 6, 3, 2 e 8. Então, vamos dividir por 2. Vai dar 3, abaixo 3. 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. 2 novamente. Abaixo 3, o 3, o 1. E o 4 dividido por 2 dá 2. Mais uma vez por 2. Então, vai dar 3, 3, 1, 2 dividido por 2, que é 1. E agora, para finalizar, dividimos por 3. Multiplicando, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Portanto, o mínimo múltiplo comum é 24. Então, nós precisamos escrever todas as frações com o denominador 24. Então, vou escrever aqui as 4 frações. Seis vezes 4 é 24. Então, 5 vezes 4, 20. 3 vezes 8 é 24. Então, 2 vezes 8, 16. 2 vezes 12 é 24. Então, 1 vezes 12, 12. 8 vezes 3 dá 24. Então, 3 vezes 3, 9. Agora, colocaremos em ordem. Então, a menor é aqui, 9/24, que na verdade é 3/8. Depois, vem aqui a fração meio. Em seguida, aqui com o 16, que é 2/3. E a maior de todas, 20/24, que é 5/6.
Letra C, o procedimento sempre o mesmo. Mínimo múltiplo comum entre 4, 3, 5 e 15. Vou dividir por 2. Somente o 4 divide por 2, eu abaixo todos os outros. Por 2 novamente. Abaixo todo mundo. Agora eu vou por 3. Então, abaixo 1. 3 dividido por 3 dá 1. O 5 não divide, eu abaixo. 15 dividido por 3 dá 5. E para finalizar, dividimos então por 5. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Mínimo múltiplo comum, 60. Então, vamos lá. 3 quartos com denominador 60. O 2 terços com o denominador 60. 4 quintos. E 11 quinzeavos. Eu preciso descobrir por quanto foi multiplicado 4 para dar 60. Ou eu faço 60 dividido por 4, que é 15. Então, 3 vezes 15, 45. 3 vezes 20 dá 60. Então, 2 vezes 20, que é 40. 5 vezes 12 dá 60. 4 vezes 12, 48. E 15 vezes 4 dá 60. 11 vezes 4, 44. Então, a menor fração é esta, 40 sobre 60, que é 2 terços. Depois vem a 44, que é a 11 quinzeavos. Na sequência, 45, que é 3 quartos. E por último, a 48 sobre 60, que é a fração 4 quintos. Letra D, mínimo múltiplo comum entre 2, 5, 6 e 18. Então, dividindo por 2, vai dar 1, o 5 eu abaixo, 6 dividido por 2, 3, 18 dividido por 2, 9. Já não dá mais para dividir por 2, então vamos dividir por 3. Abaixo 1, abaixo 5. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então, 3 de novo. 1, 5, 1. 3 dividido por 3, 1. E para finalizar, o 5. 2 vezes 3, 6. Vezes 3, 18. Vezes 5, 90. Agora, o denominador será o 90. Então, meio com denominador 90. 3 quintos com o denominador 90. 4 sextos com o denominador 90. E 7 dezoitoavos com o denominador 90. Então, 2 vezes 45 dá 90. Então, 1 vezes 45, que é 45. 5 vezes 18 dá 90. Então, eu vou fazer 3 vezes 18, que vai dar 54. 6 vezes 15 dá 90. 4 vezes 15, 60. E 18 vezes 5, 90. 7 vezes 5, 35. Então, a menor é aqui, 7 dezoitoavos. Na sequência, a primeira, que é meio. Depois, 3 quintos. E por último, 4 sextos. Questão 10. Em uma determinada escola, existem 2 turmas de sexto ano. Na turma do sexto ano A, 2 quintos dos alunos são meninos. E no sexto B, 3 sétimos dos alunos são meninos. Sabendo que as 2 turmas têm o mesmo número de alunos, qual tem o maior número de meninos? Então, a mesma coisa, a gente quer ver qual fração é maior, 2 quintos ou 3 sétimos.
Primeiro fazemos o mínimo múltiplo comum entre 7 e 5. Mas eu não preciso montar a continha, porque 7 e 5 são números primos. E o mínimo múltiplo comum entre dois números primos, basta eu multiplicar um pelo outro. Então, 7 vezes 5, 35. E aí eu não preciso armar toda aquela continha. Então, eu sei que 5 vezes 7 dá 35. Então, 2 vezes 7, 14. 7 vezes 5 dá 35. Então, 3 vezes 5, 15. Então, a primeira turma, o sexto A, tem 14,35 de meninos. E o sexto B, 15,35. Então, a turma que tem o maior número de meninos é a turma do sexto B. Questão 11. Neste exercício, qualquer tipo de cálculo é dispensável. Assim, observando os denominadores e os numeradores de cada grupo de fração, apresentado em cada item, escreva-as em ordem crescente. Então, observem o seguinte. Aqui nas duas, na A e na C, as duas de cima, os denominadores já são iguais. Esse é o primeiro caso, o caso mais tranquilo, né? Se o denominador é igual, quanto maior o numerador, maior a fração. Então, vou pôr em ordem crescente. Então, vai vir a menor delas, que é 1/7, depois 3/7, depois 4/7 e, por último, 5/7. Na letra C, eu vou seguir a mesma regra. Primeiro 7/2, depois 9/2, depois 11/2 e, por último, 13. Agora, na B e na D, os numeradores são todos iguais. E aí, eu tenho que analisar o denominador. Então, por exemplo, se eu dividir em duas partes, as partes ficam maiores do que se eu dividir em 7. Né? Então, se eu dividir em 7, os pedacinhos ficam muito pequenininhos. Mas se eu dividir em 2, ficam 2 pedaços bem grandes. Então, a gente diz o seguinte, quando os numeradores são iguais, quanto maior o denominador, menor é a fração. Então, eu vou procurar o maior denominador, 9/7. Os pedacinhos são muito pequenininhos. Então, essa é a menor fração. Depois, 9/6. Depois, 9/5. E, por último, 9/2. Se eu pensar no chocolate, como se eu pensasse assim. Nos 4 casos, eu comi 9 pedaços. Só que como eu dividi em 7, aqui eu comi 9 pedaços pequenininhos. Já aqui que eu só dividi em 2, eu comi 9 pedaços bem grandes. E essa mesma regra se aplica aqui. Então, quanto maior o denominador, menor é a fração. Então, a menor fração é aquela que tem o maior denominador. 11/13. Depois, 11/9, 11/5 e 11/4. E a nossa última questão, o estudante pretende comparar as frações 8/9 e 4/6, reduzindo-as ao menor denominador comum. Neste caso, o início do seu cálculo pode ser feito calculando. Então, quando eu quero reduzir ao menor denominador comum, eu vou calcular o MMC. Entre quem? Entre os denominadores 9 e 6. Então, é o MMC entre 9 e 6. E qual é o MMC entre 9 e 6? Então, dá para dividir por 2. O 9 não divide, baixa. 6 dividido por 2, 3. Agora, dá para dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3. 3 dividido por 3 é 1. E 3 novamente. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Então, é calculando o mínimo múltiplo comum entre 9 e 6, sendo ele 18. Alternativa D.